Olá, eu sou a Gabriela. Sejam muito bem-vindos ao treinamento básico da Price Labs. Neste webinar, vocês aprenderão a configurar vossa conta do zero. O webinar é dividido em duas partes. Uma primeira parte, com 30 minutos, consiste neste guia, previamente gravado, mostrando os aspectos principais a configurar antes de começar a sincronizar os preços. Ainda mostrarei aqui algumas funções mais avançadas que oferecemos na nossa plataforma. A segunda parte do webinar consiste em 20 minutos de perguntas e respostas respondidas ao vivo por nossos especialistas de produto. Portanto, qualquer dúvida que vocês tenham nesta primeira parte, sintam-se à vontade para escrever na seção de perguntas e respostas, e assim os nossos especialistas responderão ao vivo na segunda parte do webinar. Desde já, muito obrigada! Para começar, precisamos conectar nossas propriedades à plataforma da Price Labs. Para isso, utilizaremos o botão Adicionar suas propriedades no centro da tela. Se você já tiver adicionado alguma propriedade antes, este botão aparecerá no canto superior direito da sua tela. Ao clicar neste botão, vocês verão duas opções: conectar através de PMS ou gestor de canais, e a segunda opção, conectar diretamente através de um canal. A principal diferença entre essas duas opções é que, conectando a sua propriedade diretamente através de um canal, nós enviaremos os preços exclusivamente para esse canal. No entanto, se você opta por conectar através de um gestor de canais, nós enviaremos os preços a esse gestor de canais, que por sua vez enviará os preços para o canal associado a ele, por exemplo, Airbnb ou Booking.com. Para conectar diretamente através de um canal, nós temos três opções: Airbnb, VRBO e Howfy. Para conectar com Airbnb, você precisa selecionar essa opção, clicar neste botão de Conectar Airbnb e você será redirecionado para uma página Airbnb, onde dará autorização para essa conexão. Depois disso, essa página ela será recarregada e você verá a sua propriedade aqui. Para conectar com VRBO, nós temos duas opções. A primeira e mais efetiva é instalar uma extensão, se você estiver usando o Google. Para instalar essa extensão, é só seguir o passo a passo detalhado nesse link. A outra opção, se você não estiver usando o Google, é adicionar alguns detalhes da sua conta VRBO. Depois disso, é só clicar em Conectar. Para conectar através de um gestor de canais ou um PMS, basta selecionar o seu gestor de canais dentre desses mais de 100 gestores nesta lista ou fazer uma pesquisa diretamente no campo de busca. Ao clicar no seu gestor de canais, você verá os requisitos para essa conexão logo embaixo. Cada PMS e gestor de canal tem um requisito diferente para conexão. Este, por exemplo, pede alguns detalhes da sua conta. Então, se você tiver alguma dificuldade em encontrar esses detalhes, ou alguma dificuldade com a própria conexão, é só clicar no link aqui embaixo que você será redirecionado para uma página com um passo a passo detalhado para essa conexão. Depois de conectar uma propriedade, você poderá vê-la aqui, no seu painel de preços. Clique em Revisar preços. Você será direcionado para essa página de calendário. Aqui no canto superior esquerdo, você poderá ver o nosso preço base. O preço base ele é muito importante, porque ele será o ponto de partida a partir do qual o nosso sistema aplicará os diferentes fatores de mercado e todas as personalizações para chegar então à tarifa final por noite. Pense no preço base como o preço médio ao longo de todo o ano, considerando as mais altas temporadas e as baixas temporadas também. Considere ainda alguns aspectos específicos da sua propriedade. Por exemplo, o número de quartos da sua propriedade, a localização, até os serviços que você oferece e as amenidades que você oferece nessa propriedade. Depois que você considerar todos esses fatores, se você tiver uma ideia clara desse preço base, você simplesmente poderá inserir esse preço aqui e clicar em salvar e recarregar. Mas se você não tiver uma ideia tão clara assim
de que preço base utilizar, você pode usar nossa ferramenta de ajuda clicando em Quero ajuda com o preço base. Antes de falar mais sobre essa ferramenta de ajuda, eu gostaria só de fazer um pequeno comentário sobre como nós chegamos aos vossos competidores. Quem são os vossos competidores? Em regra, o nosso sistema analisa as 350 propriedades mais próximas à sua num raio de 15 km. E essa informação é obtida através da plataforma Airbnb. Então, quem são os seus competidores? Serão todas as propriedades ativas no Airbnb, com um quarto a mais, um quarto a menos, ou com o mesmo número de quartos do que a sua propriedade, num raio de 15 quilômetros. Agora, falando um pouco sobre essa ferramenta de ajuda para calcular seu preço base. Aqui nesse exemplo, eu estou usando uma propriedade teste. Mas aí desse lado, quando você conecta pela primeira vez uma propriedade aqui na PriceLabs, você verá um retângulo aqui adicional ao lado esquerdo deste outro retângulo, que irá lhe informar o preço base importado. Esse preço importado, ele é importado diretamente do seu gestor de canais ou do seu canal. Ele não tem qualquer influência da PriceLabs. Depois de algumas semanas utilizando a plataforma, nós iremos lhe recomendar um preço. Então, aqui você verá outro retângulo com o preço base recomendado. Esse preço, sim, já tem influência da PriceLabs, porque para calcular esse preço, nós vamos ter em conta o seu desempenho, a sua ocupação e entre outros aspectos. Outra função que pode ser muito útil nessa ferramenta de ajuda para calcular o seu preço base é esse preço em função do mercado. Isso pode ser interessante para você entender o comportamento do seu mercado, comportamento de propriedades similares à sua dentro do seu mercado, para lhe ajudar a definir um preço base para a sua propriedade. Esse preço que aparece aqui, ele tem em conta algumas definições, como a categoria da sua propriedade e a seleção de quartos. Logo aqui embaixo, você poderá ver em que percentil do mercado se encontra esse preço base. Imaginemos uma régua de 0 a 100 e todas as propriedades espalhadas nessa régua. Bem no meio, no percentil número 50, estará o preço base de R$ 252. Alterando aqui as nossas definições, esse preço também vai alterar. Para exemplo, vamos escolher outra categoria. Imaginemos que a sua propriedade é mais econômica e não intermediária nem sofisticada. Eu clicarei em Econômico. E note que o preço base alterou, atingindo o percentil número 25 do mercado. Se eu clico em Sofisticado, esse percentil aumenta para 75 e o preço base também. Em relação à seleção de quartos, esse preço está considerando propriedades com o mesmo número de quartos que a sua. Nesse exemplo, eu estou usando uma propriedade com um quarto. Mas se eu quiser, por exemplo, comparar a minha propriedade a outras com 2 quartos, eu clico em 2 quartos e esse preço vai ter em conta esse tipo de propriedade também. Aqui embaixo, você pode ver como ficariam os preços mensais, em média, ao definir esse preço base. Isso é útil porque vocês poderão ver como os preços estarão tanto na alta temporada quanto na baixa temporada e entender se isso faz sentido para a sua propriedade. Outra ferramenta interessante aqui dessa ferramenta de ajuda é a nossa Lasso Tool. Aqui você pode refinar a sua vizinhança. Esse preço, em função do mercado, está considerando todos esses pontos, todas essas propriedades em volta da sua. Mas imaginemos que você não quer ser comparado a essas propriedades do outro lado da avenida. Para isso, vamos selecionar a ferramenta Laço e selecionar apenas as propriedades acima da minha e mais perto do mar. Depois é só clicar em Salvar área. Outra forma de definir o seu preço base é definir um preço personalizado, inserindo manualmente o preço base. A diferença entre inserir aqui manualmente e aqui é que aqui você terá alguns detalhes adicionais.
Como exemplo, eu vou adicionar aqui um preço base de R$ 400. Note que ele vai me dar aqui em que percentil do mercado é que eu estou, e eu também vou conseguir ver aquele gráfico com os preços mensais em média ao definir esse meu preço base. Depois que eu estiver satisfeita com o meu preço base, basta confirmar o preço base. Depois de configurar o preço base, chegou a hora de configurar o preço mínimo. O preço mínimo também é muito importante, porque ele será o menor preço que você aceitaria por uma reserva. Para definir esse preço, vocês têm que ter em conta que ele deve cobrir todos os seus custos ou despesas. Isso vai garantir que você não saia prejudicado. Também tenho certeza que esse preço é o limite mínimo que vocês aceitariam para uma reserva, mesmo depois de aplicar descontos e outras personalizações. A coisa que temos que ter em conta é que esse preço mínimo ele não deve ser muito próximo ao preço base, porque é a partir do preço base que nós vamos aplicar todas as personalizações e os fatores do mercado. Então, se o preço mínimo for muito próximo ao preço base, nós não teremos essa flexibilidade. O preço mínimo irá limitar esses fatores do mercado e essas personalizações. A nossa recomendação é configurar o preço mínimo entre 20% a 30% abaixo do vosso preço base. Eu vou demonstrar aqui selecionando um preço mínimo alto, próximo ao meu preço base. Vou colocar como exemplo R$ 210. Clico em salvar e recarregar e note que já recebo aqui um alerta dizendo para definir o meu preço mínimo pelo menos 20% abaixo do meu preço base para otimizar esses ajustes dinâmicos durante, principalmente, os períodos de baixa demanda. Ele está me recomendando, com base no meu preço base, os R$ 200 como preço mínimo. Eu vou ignorar essa recomendação só para demonstrar como ficaria meu calendário com esse preço mínimo alto. Repare que quase todas as minhas datas aqui, elas foram alteradas, substituídas pelo meu preço mínimo. Repare, por exemplo, nessa data. Repare que depois de aplicar os fatores do mercado e as personalizações de preço em cima do meu preço base, ele me dá um preço personalizado de R$ 165. Só que esse preço ele vai ter o limite do meu preço mínimo de R$ 210. Então, o meu preço volta a subir, respeitando o meu preço mínimo, e me dá o preço final de R$ 210. Por isso, é importante ajustar o preço mínimo para que tenha pelo menos de 20% a 30% de diferença em relação ao preço base, para nos dar essa flexibilidade de ajustes dinâmicos. Vamos agora configurar as nossas estadias mínimas. Para isso, nesta mesma página de calendário, cliquem aqui nesse botão em Editar Personalizações. Depois, vá em Restrições à estadia e clique neste botão ao lado de Configurações de estadia mínima. Aqui você poderá configurar manualmente a sua estadia mínima, ou você poderá usar essa nossa ferramenta de ajuda. Essa ferramenta, ela vai analisar o seu mercado e vai lhe dar uma ideia como que o seu mercado está agindo em relação à estadia mínima. Aqui você poderá dar preferência para reservas de curto prazo ou médio prazo, clicar em Ir. E aqui você verá o comportamento do seu mercado em relação à estadia mínima. Você poderá selecionar os que fazem sentido para a sua propriedade e depois aplicar e personalizar. Elas serão transferidas para essa janela, onde você poderá analisar uma a uma e editar em relação às suas expectativas, adaptar para a sua propriedade. Começando aqui pela regra padrão, essa regra será a regra aplicada quando nenhuma outra regra estiver ativa ou estiver sendo aplicada. Você tem dois tipos de regra padrão. A fixa, que é a que está aqui. Nesse exemplo, eu estou permitindo
o mínimo de 2 noites, tanto para dia de semana quanto para fins de semana, mas nós também temos a opção de uma regra padrão de acordo com o valor da reserva. Se eu seleciono como regra padrão o valor de reserva, por exemplo, em R$ 200, vai significar que a minha estadia mínima será toda aquela que, na sua totalidade, no valor total, seja de R$ 200 ou mais. Para esse exemplo, eu vou continuar com a estadia mínima fixa e eu vou colocar permitindo um mínimo de 3 noites, tanto para dia de semana. Para fim de semana eu vou mudar e vou colocar, por exemplo, 4 noites. Depois nós temos as configurações para a estadia mínima em dias órfãos. O que seriam dias órfãos? Dias órfãos é aqueles dias entre 2 intervalos de reserva. Então vamos imaginar que nós temos 2 reservas de 3 dias cada uma. E entre essas 2 reservas tem ali um intervalo de 2 dias. Repare que se nós estamos permitindo o mínimo de 3 noites, um intervalo de 2 dias não será permitido reservar nessas condições. Então é para isso que nós temos essa configuração de dias órfãos. Com essa configuração, esses intervalos eles serão reserváveis. Os hóspedes poderão reservá-los. Aqui nesse campo, nós escolhemos quantos dias nós permitimos, ou escolhemos a extensão desse intervalo. Eu vou deixar aqui em extensão de intervalo, e aqui ao lado nós configuramos para as noites de intervalos livres que nós estamos aptos a aceitar essas reservas ou não. Eu vou colocar aqui um intervalo entre uma e 2 noites. Isso significa que quando eu tiver um intervalo órfão de 2 noites será a estadia mínima. Mas quando eu tiver um intervalo de uma noite será a estadia mínima. Aqui embaixo nós temos as configurações de estadia mínima para as reservas de última hora. Nesse campo aqui, nós damos a entender ao sistema o que nós consideramos esse intervalo de última hora, dentro de quantas noites. Nesse exemplo, nós estamos considerando 6 noites, esse intervalo de última hora, e estamos permitindo a estadia mínima de uma noite dentro desses 6 dias. Depois nós temos as configurações de estadia mínima para as reservas distantes. Essas são as reservas feitas com muita antecedência. Se você quiser, por exemplo, só permitir estadias mais longas, janelas mais longas de estadia, quando alguém reserva com muita antecedência, você poderá configurar isso nesse campo. Aqui nós estamos permitindo para estadias com antecedência de 90 noites. Eu vou alterar aqui. Eu quero que, para reservas com essa antecedência, que a estadia mínima seja no mínimo 5 noites, tanto para fim de semana quanto para dia de semana. Mas se eu quiser, por exemplo, aumentar essa janela quando a reserva for ainda com mais antecedência, por exemplo, com 1 ano de antecedência, eu posso adicionar outra configuração aqui, dizer que eu quero que com reservas daqui a mais de 1 ano, a minha estadia mínima seja, por exemplo, de 7 noites, tanto para fim de semana quanto para dias de semana. Repare que eu estou acumulando aqui configurações. O mesmo pode ser feito para reservas de última hora e para intervalos de dias órfãos. Depois que você estiver satisfeito com as suas configurações de estadia, é só clicar em salvar e recarregar. Depois que você salva essas alterações, você verá essas configurações de estadia mínima aqui no calendário, no canto superior esquerdo de cada dia. Depois dos aspectos mais importantes configurados, depois que você está satisfeito tanto com o preço base, o preço mínimo e as suas personalizações, especialmente a configuração de estadia mínima, chegou a hora de começar a sincronizar os preços.
Isso significa que nós começamos a enviar os preços e todas as configurações para o seu gestor de canais ou para o seu canal. Para começar a configurar, a sincronizar os preços, temos que clicar neste botão. Ele ficará verde. E uma vez por dia, de forma automática, esses preços serão enviados, exportados da PriceLabs para o seu gestor de canais ou para o seu canal. Isso acontece automaticamente uma vez por dia. Mas imaginemos que você fez alguma modificação importante aqui e não quer esperar até essa sincronização automática. Você quer ver essas personalizações imediatamente refletidas no seu canal. Então, basta você clicar aqui em sincronizar agora e essas configurações novas, essas personalizações novas serão enviadas para o seu canal ou para o seu gestor de canal imediatamente. Outro botão importante que eu quero mencionar é esse botão de salvar e recarregar. Quando você faz alguma alteração aqui na plataforma, como por exemplo o preço base, você tem que clicar em salvar e recarregar para ver essa alteração refletida no calendário. Mas isso não significa que você verá essa alteração no seu gestor de canais ou no seu canal. Essa alteração só será visível na PriceLabs até a próxima sincronização automática ou até você clicar em sincronizar agora. Outra função importante desse botão salvar e recarregar é que ele vai importar as informações do seu gestor de canais ou do seu canal. Digamos, por exemplo, que você acabou de receber uma grande reserva que bloqueou aqui parte do seu calendário. E você quer ver isso refletido aqui na PriceLabs sem ter que esperar a próxima sincronização automática. Então, você vem aqui, clique em salvar e recarregar, e toda essa informação e as estadias novas, reservas novas que você teve no seu canal, será importada aqui para a PriceLabs e você já vai conseguir ver essa reserva refletida no calendário normalmente. Então, de forma resumida, esse botão salvar e recarregar lhe dará acesso a atualizações dentro da plataforma e o botão sincronizar agora exportará, enviará essas configurações e os preços para a sua plataforma, para o seu canal, para o seu gestor de canais. Vou falar agora um pouco sobre o mapeamento de propriedades conectadas em diferentes canais. Isso é útil quando você tem, por exemplo, a mesma propriedade, mas conectada, por exemplo, no Airbnb e no VRBO. Essas duas conexões elas vão aparecer aqui como propriedades independentes. Mapeando essas propriedades, você poderá fazer todas as alterações em uma propriedade só, a que nós chamamos de propriedade pai, e todas essas alterações são refletidas para o que nós chamamos de propriedade filho. Além desse benefício, também tem um benefício econômico. Ao invés de você pagar por duas propriedades independentes, você pagará apenas por uma, e a segunda propriedade lhe custará $1 ou R$ 4,75 por cada propriedade filho por mês. Para fazer esse mapeamento, nós precisamos vir na página Gerenciar Propriedades e clicar no botão Mapear Propriedades. Aqui, você pode selecionar que propriedade você quer que haja como a propriedade pai e depois a propriedade filho. Depois é só clicar em mapear propriedades. E se você quiser fazer uma substituição desse preço que está aqui ou da estadia mínima para uma data específica ou para um período específico. Isso é possível com a nossa substituição manual para datas. Para adicionar uma substituição manual, você pode fazê-lo clicando nesse botão de mais, clicando na própria data que você quer alterar, ou arrastando, selecionando o período que você quer mudar. Eu vou usar esses 3 dias aqui como exemplo. Eu estou vendo que eles são dias de alta demanda e eles têm um evento aqui. Então, eu vou querer alterar o preço desses dias e eu também quero alterar a estadia mínima. Para isso, eu vou selecionar esses 3 dias,
Essa página de substituição manual para datas específicas irá abrir. Aqui em cima eu consigo ajustar data e aqui eu consigo configurar o preço. Eu posso alterar esse preço de duas formas: escolhendo um novo preço fixo ou escolhendo um percentual de mudança em relação ao preço recomendado, tanto para o preço final, quanto para o preço mínimo e para o preço máximo. Uma coisa a ter em conta aqui quando escolher uma dessas opções para alteração de preço é que quando nós escolhemos um preço fixo, esse preço ele vai substituir também qualquer preço que nós tenhamos fixado como preço mínimo e preço máximo. No entanto, se nós escolhemos uma alteração em percentual em relação ao preço recomendado, por menor que seja esse preço, ou maior, ele nunca vai ultrapassar os limites estabelecidos pelo preço mínimo, nem pelo preço máximo. Aqui, eu vou querer aumentar o meu preço 20% em relação ao meu preço recomendado. Depois, nós temos a configuração, a substituição de restrição à estadia. Eu vi ali que a estadia para esse período está 3 noites e 4 noites. Como é um período de alta demanda, eu vou aumentar essa estadia mínima para 5 noites, por exemplo. Essa estadia ela vai substituir a que eu já tenho pré-definida ali. Só que ela vai poder ser anulada se algum desses dias for um dia órfão ou um intervalo órfão. Então, tenham atenção isso quando fizerem uma substituição manual para datas específicas, alterando a estadia mínima. Depois que vocês fizerem as alterações e a substituição, é só clicar em adicionar, ou se quiserem ver essa substituição refletida no calendário, é só clicar em adicionar e recarregar. Notem que a minha substituição agora aparece aqui como uma faixa nas datas que eu selecionei e alterei. O preço está sendo aumentado em 20%. Eu posso ver em detalhe essa alteração arrastando aqui, colocando o meu mouse por cima do preço. Eu vejo que ali em personalizações de preço tem uma linha dizendo substituição manual para datas, adicionando 20% ao meu preço recomendado. E aqui em cima, no canto superior esquerdo, eu consigo ver que a minha estadia mínima alterou para a estadia mínima que eu escolhi. Eu escolhi substituir para as 3 datas. Para editar ou eliminar essa substituição, tem 2 formas. A primeira é clicando nessa barra. Isso irá abrir aquela janela anterior e nós podemos alterar ou eliminar. De alterar ou eliminar as substituições de datas é vindo aqui nesse símbolo de olho ao lado de substituições manuais para datas. Clicando aqui, todas as substituições que você já fez na plataforma para essa propriedade vão aparecer aqui. Aqui você pode alterar ou eliminar essa substituição. Note que essas substituições manuais elas devem ser feitas para casos muito específicos, porque toda outra personalização ou regra que você queira aplicar no calendário, você poderá fazer aplicando outras personalizações. Mas claro, se você tiver alguma substituição muito específica para fazer, aí sim você poderá usar essa ferramenta de substituição manual. Muito bem. Para encerrar essa primeira parte do treinamento, eu gostaria de deixar claro que existem muitas outras personalizações disponíveis na PriceLabs. O que nós vimos hoje são configurações básicas e aquilo que nós recomendamos configurar antes de você começar a sincronizar os preços. Você verá muitas outras personalizações, mas essas são as essenciais: o preço base, o preço mínimo, as regras de estadia mínima e, se necessário, alguma substituição manual ou até o próprio mapeamento. Quando você começa a entrar em outras personalizações, isso pode te distanciar do nosso algoritmo e aplicar o seu toque pessoal e o seu próprio valor aos nossos dados. Isso pode ter resultados variados.
Por isso que nós recomendamos focar nessas configurações básicas primeiro. Caso você tenha um interesse em explorar configurações mais avançadas, em explorar nossos gráficos, nossas tabelas e o desempenho da sua propriedade ou do seu portfólio, nós sugerimos a inscrição no nosso treinamento avançado da Price Labs. Essa é uma ótima sessão e vai além do básico que nós vimos hoje. Muito obrigada por participarem desse treinamento e estarem aqui comigo. Eu sugiro que vocês fiquem para a segunda parte do treinamento, onde as vossas perguntas serão respondidas ao vivo por um dos nossos especialistas de produto. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para escrever na seção de perguntas e respostas e um dos nossos especialistas de produto entrará em instante para responder. Muito obrigada novamente e até breve!